Bom dia, pessoal. A gente começa vendo hoje o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é uma aula só de células do conjuntivo e de matriz extracelular do conjuntivo, tá? Só que eu preferi desmembrar em dois PowerPoints para o arquivo não ficar tão grande. Então, essa primeira parte que eu coloquei como aula 4, a gente vai ver as proteínas e matriz do conjuntivo e na próxima aula 5 a gente vai ver as células do conjuntivo, tá? Então, só lembrando que a aula 4 e a aula 5 são uma aula só, mas eu preferi desmembrar por causa do arquivo que estava muito grande, certo? Então, começando a discutir um pouco sobre as funções desse tecido conjuntivo. Quando a gente estava vendo a aula de tecido epitelial, a gente estava falando de que o tecido conjuntivo ele está sempre abaixo do tecido epitelial e que naquele primeiro momento o tecido conjuntivo ele era associado à nutrição daquele tecido epitelial. Bom, então agora a gente vai ver que não só essa função de nutrição, o tecido epitelial tem outras, o tecido conjuntivo tem outras funções, tá? Então uma delas vai ser de sustentação. Então se a gente pensar como o tecido conjuntivo naquele momento do tecido epitelial, quem está dando sustentação a esse tecido epitelial é o tecido conjuntivo, que estava logo abaixo dele, tá? O tecido conjuntivo também, e é por isso que ele tem esse nome de conjuntivo, ele também tem uma característica de ser conectivo, ou seja, ele conecta vários tecidos ao mesmo tempo. Como assim, professora? Ele pode conectar, por exemplo, um tecido epitelial a um tecido nervoso, por exemplo, tá? Ou ele pode conectar um tecido adiposo, que é o tecido conjuntivo, a um tecido vascular, por exemplo, tá? Então, a gente sempre tem esse tecido conjuntivo fazendo o entremeio, fazendo o preenchimento dos nossos órgãos e do nosso corpo, tá? Então, ele conecta vários tipos de tecidos ao mesmo tempo. Tecido nervoso, tecido vascular, tecido epitelial, tá? Todos eles mantêm esse contato através do tecido conjuntivo, tudo bem? Então, outra coisa que eu acabei de falar para vocês é sobre o preenchimento, né? Então, além do tecido conjuntivo fazer sustentação do nosso corpo, dos nossos tecidos moles, além de fazer a conexão de vários tecidos, ele também faz o preenchimento de espaços. Esse preenchimento de espaços, ele está associado principalmente ao tecido adiposo, tá? A gente vai ver que o tecido adiposo, ele é um tecido conjuntivo, ou seja, ele tem a mesma origem do tecido conjuntivo, e aí ele faz esse preenchimento de espaços. Além disso, essa também é uma função bem importante no sentido de preencher espaços dentro dos nossos órgãos, tá? Como assim? Se a gente está falando de um órgão que não seja oco, né, um órgão compacto, por exemplo, quem faz o preenchimento e a associação entre as células desse órgão, digamos o rim, por exemplo, quem faz o preenchimento, a associação das células funcionais com o tecido vascular, preenchimento dos espaços ali, é o tecido conjuntivo, tá? Ele também forma cápsulas, então, por exemplo, a meninge que reveste o nosso sistema nervoso central, ela é uma cápsula formada de tecido conjuntivo, ou cápsula de outros órgãos, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, no rim, novamente, né, que ele tem uma película por fora, e aquela película por fora que delimita o espaço dele, no caso do rim, ela não tem um tecido epitelial, como eu falei para vocês do coração, mas ela é formada por um tecido conjuntivo, tá? E estroma dos órgãos está relacionado ao espaço interno desses órgãos. Então, vocês vão ver que todas as vezes, se a gente tiver uma nova oportunidade de ver as lâminas na prática, todas as vezes que a gente vê o órgão interno, eu tenho ali espaços que estão sendo preenchidos por tecido conjuntivo, mesmo que eu não o veja, tá? Porque a gente vai ver que o tecido conjuntivo,
ele tem algumas moléculas grandes, das quais ficam bem coradas, e algumas substâncias que a gente chama de amorfa, que não ficam muito bem coradas. Então, elas dão a impressão de que ali existe um espaço, né, no tecido. E esse espaço nada mais é do que o preenchimento feito por esse tecido conjuntivo, tá? Ele também dá forma ao nosso organismo. Então, se a gente pensar, por exemplo, em tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo, ele dá forma ao nosso corpo, né? Forma aqui os pneuzinhos, os flancos, né? Ou não, ou dá forma ao nosso rosto, né? Porque a gente sabe também que tem tecido adiposo na formação do rosto. Então, na forma do organismo de uma maneira geral. E aí, desculpa, como eu já tinha falado para vocês, a gente tem essas trocas de nutrientes e catabólitos entre tecidos que não são vascularizados, como por exemplo o tecido epitelial, e o tecido de vasos e do sangue que está trazendo, né, esses nutrientes. Então, tudo que é produzido naquele tecido epitelial que precisa ser jogado fora através do sangue, ele vai sim passar pelo tecido conjuntivo até chegar na vascularização, tá? Então, uma via de mão dupla. Eu posso tanto levar os catabólitos celulares para dentro dos vasos para ser excretado pelos órgãos excretores, como eu posso receber algo desses vasos, né? Eu posso receber nutrientes, gases, hormônios, etc. Quem faz esse translado, então, de troca de nutrientes, nesse caso, a um tecido avascular, como é o epitélio, quem faz isso é o tecido conjuntivo. Então, ele também está relacionado a essa troca de nutrientes. E a gente tem ainda o processo de defesa que acontece no nosso tecido conjuntivo, eu coloquei ali como acesso. Esse acesso está relacionado com a facilitação do acesso das células do nosso sistema imunológico, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um corte no meu braço, as células do meu sistema imunológico, elas vão chegar naquele espaço em que eu cortei, através do tecido conjuntivo, tá? Porque é ele que é muito bem vascularizado, é ele que recebe todas essas células, é ele que tem matriz extracelular para essas células conseguirem chegar no lugar em que elas precisam chegar, tá? Então, o tecido conjuntivo ele também é um meio de acesso para essas células do sistema imunológico chegarem até o local onde eu tive uma lesão ou onde eu tive uma infecção. O nosso tecido conjuntivo também, ele faz parte do reparo tecidual, e aí aqui a gente vai falar algumas coisas sobre cicatrização, por exemplo, está relacionado, né, a esse tecido conjuntivo. Quem faz esse reparo tecidual, quem forma a cicatriz é o tecido conjuntivo e as células do conjuntivo. E aí, reserva energética também pode entrar como funções do nosso tecido adiposo, tá? E aí eu coloquei aqui embaixo em evidência que os tecidos conjuntivos, eles são supridos por vasos sanguíneos, são supridos por vasos linfáticos e são supridos por nervos. Então, aonde eu percebo, né, sensações, por exemplo, fora aquelas que estão associadas ao tecido epitelial, ela está associada também ao tecido conjuntivo, tá? Dente, por exemplo, a gente só começa a sentir dor quando a parte externa do nosso dente ela foi cavitada, né, por uma cárie, por exemplo, e ela chegou no nosso tecido conjuntivo, que é vascularizado. Então, é só nesse momento que eu consigo, ou que eu começo a permanecer sentindo dor, porque ele acessou o meu tecido conjuntivo, tá? Então, lembrando sempre que o tecido conjuntivo ele é muito bem vascularizado, muito bem inervado e tem muitos vasos linfáticos. O que eu disse para vocês quando a gente estava fazendo a aula prática de tecido epitelial? Eu estou vendo vascularização, então eu sei que eu estou vendo tecido conjuntivo, já que o meu epitélio não tem vasos. Tudo bem? Então, uma grande dica, né, para você saber que você está vendo tecido conjuntivo é se você está vendo vasos sanguíneos ali naquela região. Tudo bem?
Nosso tecido conjuntivo, ele é composto por células e é composto também por uma matriz extracelular. O que eu estou chamando de matriz extracelular? Todas as proteínas que ficam em volta dessas células, tá? Lembrando sempre que essas proteínas de matriz extracelular são as próprias células que produzem ela, tá? Então, a matriz extracelular, no caso do tecido conjuntivo, ela é bastante, como é que eu vou dizer, bastante, deixa eu achar a palavra, ela é bastante densa, né? Eu tenho muito mais matriz do que células quando eu comparo, por exemplo, com o tecido epitelial, onde eu tenho muitas células, uma do ladinho da outra, né? E pouca matriz extracelular. Tudo bem? Então, meu papel, né, desse tecido conjuntivo, ele está associado principalmente à conexão e suporte, né, do meu organismo, dando forma a esse organismo, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas proteínas que formam essa matriz extracelular. Então, eu tenho algumas proteínas que são fibrosas, que formam fibras, ou eu tenho algumas proteínas que formam uma substância fundamental, que a gente estava falando de substância amorfa, que não tem uma morfologia muito bem, que não é muito fácil de ser notada, tá? Então, ela vai ser composta por matriz extracelular, meu tecido conjuntivo vai ser composto por matriz extracelular, tá? E por algumas poucas células, se a gente comparar com o tecido epitelial, tá? Então, novamente, meu tecido conjuntivo eu vejo, né? Então, quando eu olho para uma lâmina histológica, eu vejo células, eu vejo proteínas fibrosas, que são essas que estão com risco aqui, tá? Então, eu vejo fibras mesmo, e vejo uma substância amorfa fundamental, que seria esse fundo mais esverdeado aqui, tá? Então, olhando na imagem de fato, para a imagem histológica, eu vejo capilar sanguíneo, então eu sei que eu estou vendo tecido conjuntivo. As células, a gente vai ver que a maior parte das células que estão no conjuntivo são chamadas de fibroblastos, tá? São essas células as principais produtoras dessa matriz extracelular que a gente está vendo no tecido conjuntivo. E aí, eu vejo também várias fibras, tá? Então, neste caso aqui, a gente está vendo essas proteínas fibrosas, que são conhecidas como fibras colágenas, tá? Quem está formando essas fibras aqui, no caso, é o colágeno. E aí, eu falei para vocês que, aparentemente, na histologia, a gente sempre vê uns espaços em branco, né? E eu falo para vocês, gente, esse espaço ele não é real. Esse espaço, ele tem substâncias do tipo conjuntivo, tá? Então, essas substâncias fundamentais ou substância amorfa, elas dão esse aspecto aqui, ó, do qual não cora na histologia, e a gente vê como se fossem espaços, tá? Mas saibam que sempre ali eu tenho tecido conjuntivo, tudo bem? Então, falando um pouco de quem que a gente tem na nossa matriz extracelular aí, compondo a nossa matriz extracelular. Principalmente principalmente proteínas do tipo colágeno, tá? E colágeno do tipo 3. E eu vou falar um pouquinho nessa aula também sobre os tipos de colágeno, tá? A gente tem a gente tem proteínas elásticas, tá? Que são formadas pela proteína do tipo elastina, que também forma uma fibra elástica. Eu vou mostrar mais adiante para vocês. Tudo bem? Então, a gente tem proteínas fibrosas, basicamente colágeno e elastina, formando ou uma fibra elástica ou formando uma fibra de colágeno. E a gente também tem uma substância amorfa. Essa substância amorfa é aquela que dá a característica de espaços, tá? Que a gente vê na histologia. Essa substância amorfa, ela é constituída por glicoproteínas, glicosaminoglicanas, outros tipos de enzimas, fatores de crescimento, algumas proteínas de ligação, já que o tecido conjuntivo ele faz essa conexão, né? E de ácido hialurônico. Lembrando sempre que essas substâncias da matriz extracelular são produzidas pelas células do conjuntivo, que a gente vai ver mais adiante, mas que eu já contei para vocês que a maior parte delas é de fibroblastos.
tudo bem? Coloquei aqui nesse slide, então, algumas moléculas que compõem esse tecido conjuntivo, tá? Então, principalmente colágeno, como eu falei para vocês, que forma fibra, elastina, que forma fibra, e as outras proteínas que formam ou que fazem parte daquela substância amorfa, tá? Enzimas, ácido hialurônico, fatores de crescimento. E lembrando sempre que quem faz a produção dessa molécula de matriz, ou dessas moléculas de matriz, é a célula que está envolvida ali naquele meio, naquela matriz, ou seja, a célula do tecido conjuntivo. Tá? Como que é a organização desse tecido conjuntivo? Vai ser mais ou menos como a gente está vendo nessa imagem aqui. Eu tenho células esparsas, tá? Então, essas células na histologia eu vou ver apenas o núcleo delas, lembrando que o núcleo eu sempre vejo em roxo, tá? E eu vejo as outras fibras aqui, seja fibra elástica, seja fibra de colágeno. Essas fibras, como elas têm uma grande composição de aminoácidos, elas ficam muito bem coradas com a eosina, né? Porque ele é por causa da composição desse corante, tá? Como a gente já discutiu algumas vezes. Então, além das fibras, que eu consigo ver muito bem na histologia, e o núcleo das células, eu tenho, formando essa matriz, os proteoglicanos, glicosaminoglicanas e glicoproteínas, que são aquelas proteínas amorfas das quais eu não consigo ver na histologia, elas não coram muito bem, que estão aqui nessa imagem como se fossem esses cabelinhos aqui, tá? Então, eu coloquei aqui uma dúvida, né? Quem produz essa matriz extracelular, então agora, a partir de agora eu vou chamar essa matriz extracelular de MEC, tá? Quem produz essa matriz extracelular são as próprias células ali do tecido conjuntivo, tá? Que produzem essa matriz de sucção. E aí eu coloquei aqui como que a gente vai ver, né, esse tecido conjuntivo. Lembrando sempre que ele é um tecido de preenchimento, que ele tem ali moléculas de sinalização, ou seja, proteínas que guardam fatores de crescimento, fatores de angiogênese, por exemplo. Eles estão ligados aos nossos sentidos, porque eu tenho uma inervação bastante grande e eu tenho vascularização. São as principais características, então, do tecido conjuntivo. Nessa imagem de baixo aqui, ó, a gente está vendo uma pele, tá? Como que eu sei que é pele? Estou vendo queratina desprendendo aqui do meu tecido epitelial, estou vendo meu tecido epitelial estratificado aqui, tá? E logo abaixo do tecido epitelial, eu falei para vocês, a gente sempre tem conjuntivo. Olhando nesse conjuntivo aqui, eu vejo dois tipos de conjuntivo. Um mais próximo ao meu tecido epitelial e um mais profundo na minha derme, tá? Que tem uma característica onde parece que essa substância aqui, ela está muito mais bem estruturada do que essa daqui. Já vou adiantar para vocês que a gente tem dois tipos de tecido conjuntivo aqui que a gente vai discutir ao longo da aula. Um tecido conjuntivo frouxo, ou seja, onde eu tenho mais células, e a matriz conjuntiva desse tecido, ela não tem fibras tão grandes como essas que a gente está vendo nessa imagem aqui, por exemplo. As fibras, elas são delicadas, tá? Olha aqui, eu tô vendo fibras bastante grossas, bastante densas, tá? Então, eu tenho aqui tecido conjuntivo frouxo e aqui tecido conjuntivo denso. Denso por quê? Eu tenho fibras colágenas mais densas, tenho poucas células por aqui, tá? Então, a gente já adianta essa informação aí, tá? O tecido conjuntivo, então, eu vejo células, que são basicamente fibroblastos, que são esses núcleos mais corados de roxo, e todas as outras fibras aqui, ó, basicamente de colágeno. Lembrando que esses espaços aqui, ó, que a gente está vendo, eles não são espaços reais, eles são espaços que não foram corados da nossa substância amorfa, tá? Glicosaminoglicanas, glicoproteínas e etc., como eu já disse lá nos slides anteriores. Vamos falar um pouquinho desse proteoglicano que faz parte da nossa molécula de matriz, tá? Então, esse meu proteoglicano, eu costumo chamar ele de
escova de lavar mamadeira, tá? Se vocês já viram essa escova, o que ela tem? Ela tem uma haste de metal, que no nosso caso aqui a gente está chamando de core proteico, ou seja, é uma parte de proteína, e a gente tem associado, formando aquela buchinha, a gente tem os pelinhos, né, que vão lavar de fato a mamadeira, a gente chama de glicosaminoglicanos, tá? Esses glicosaminoglicanos nada mais são do que partes de carboidrato, tá? Então, o proteoglicano, ele é uma molécula imensa, 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 imensa. Ele é uma molécula que não se cora muito bem na histologia, então ela vai ser uma das moléculas que dão aquele aspecto de espaço, tá? No nosso tecido conjuntivo. Então, o proteoglicano, para vocês entenderem, ele é composto de um core proteico e composto de várias, glicosaminoglicanas, que são essas que estão em verdinhas aqui, tá? Como essas glicosaminoglicanas, ela tem uma característica de ser carboidrato, ela deixa a minha matriz bastante gelatinosa, porque ela tende a acumular água nessa região, então ela deixa a minha matriz com um aspecto gelatinoso. Se vocês algum dia já encheram um copo de água e depois colocaram açúcar ali até saturar aquela substância, vocês vão ver que aquela água ela não fica tão fluida, ela fica um pouco com aspecto de gelatina, tá? É isso que essas glicosaminoglicanas estão fazendo na nossa matriz extracelular do tecido conjuntivo, tá? Então, aqui, ó, só para a gente entender mais ou menos, essas glicosaminoglicanas, elas são carboidratos feitas de repetição de disacarídeos, tá? Então, imagina aqui, ó, que eu tenho uma molécula de glicose, é só um exemplo, tá? Não é realmente essa molécula que a gente está vendo aqui. Mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, digamos assim, ó, que eu tenho aqui em verdinho uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, por exemplo. Elas vão formar esse disacarídeo aqui que vai se repetir várias vezes, tá? Então, é isso aqui, esses disacarídeos repetidos que eu estou chamando de glicosaminoglicanos. E eles podem ser de várias formas, então, glicose e frutose, glicose e manose, tá? Por exemplo. Então, a gente tem aqui vários tipos de glicosaminoglicanos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que algumas substâncias, como sulfato, por exemplo, que eu posso ter nesses disacarídeos, ela deixa a minha molécula negativa. E quanto mais negativa essa molécula ficar, mais água ela vai deixar próximo dessa molécula, tá? Então, cada vez mais gelatinosa vai ficar a nossa matriz extracelular. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma representação do proteoglicano. Então, proteoglicano são essas glicosaminoglicanas aqui, mais o nosso core proteico. É o que eu estou chamando de proteoglicano. Tudo bem? Então, aqui, ó, glicosaminoglicanas nada mais é do que cada uma dessas fibras, né, da nossa esponjinha lá de lavar mamadeira. Cada uma delas é chamada de glicosaminoglicanas e elas podem ser de diferentes composições, tá? Lembrando sempre que se eu tenho sulfato aderido a essa molécula de glicosaminoglicanas, ela vai deixar a minha molécula negativa. E quanto mais negativa, além da característica, né, do carboidrato de chamar água para aquele local, a negatividade chama ainda mais água, tá? Então, eu tenho dois exemplos aqui. Uma glicosaminoglicana, conhecida como condroitin sulfato, e uma conhecida como heparan sulfato, tá? Então, o sulfato significa que ela tem essa molécula negativa aqui. Resumidamente, então, na nossa matriz extracelular, eu vou ter essas glicosaminoglicanas, proteoglicanos, glicoproteínas, formando a nossa matriz não fibrilar, ou seja, o que a gente estava chamando de substância fundamental ou amorfa. Ela vai trazer a essa matriz extracelular uma característica de hidratação, tá? Então, quando a pessoa fala para você, ai, nossa, mas a sua pele está desidratada, está faltando água. Por quê?
nessas moléculas aqui, está tendo pouca água de solvatação. A água de solvatação é aquela que fica em volta da molécula, tá? Está faltando pouca água de solvatação nessas proteínas aqui da substância fundamental. E está faltando pouca água, provavelmente porque tem pouca água disponível para ela, tá? Não por causa da característica da proteína, mas porque realmente está faltando água. E aí, essa matriz não fibrilar é ela que vai preencher os espaços entre as fibras do conjuntivo. Ela vai dar aquela característica, né, de viscosidade, vai dar aquela característica gelatinosa. E ela é uma importante barreira contra a invasão de micro-organismos, já que ela é uma matriz mais viscosa, tá? Ela é como se ela prendesse mesmo o micro-organismo ali naquela região. Então, a nossa matriz extracelular, ela vai ser composta por esses dois elementos, substância fundamental e substância fibrilar. Acabamos de falar da substância não fibrilar, da substância fundamental, composta aqui por proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Tudo bem? E qual é a característica dela? E agora a gente fala um pouco sobre essa matriz extracelular, que é composta de fibras, tá? Que é composta, como eu falei para vocês no outro slide, basicamente de colágeno e fibras elásticas, tá? Então, como o colágeno é a nossa principal proteína formadora de fibras, e eu falei para vocês, adiantei para vocês na aula de tecido epitelial que a gente tem vários tipos de colágeno. Eu coloquei nesse quadro aqui, resumidamente, quais são os tipos de colágeno e aonde eles vão ser encontrados, tá? E qual é a função desse colágeno associado a esse tecido, tá? O que eu quero que vocês deem uma lida nesse quadro aqui, tá? Mas, basicamente, os colágenos que a gente vai falar nas nossas aulas, eles são colágenos de 1 a 4, tá? Aqui está o 5 e o 4 está aqui embaixo. A gente vai falar principalmente de colágenos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E os outros colágenos, eu coloquei aqui, né, ou tá nessa imagem aqui, para vocês lerem e entenderem por que eles estão associados aos nossos colágenos, tudo bem? Então, eu vou falar de cada um desses colágenos aqui ao longo das nossas aulas. Hoje eu vou falar do colágeno 1 e do colágeno 3. O colágeno 4, a gente falou um pouquinho dele na nossa aula de tecido epitelial, tá? Por quê? Ele é um colágeno que eu só vou encontrar ele associado a essas estruturas delicadas que a gente está chamando de membrana basal, tá? Então, olha aqui, ó. Ele é encontrado basicamente em membrana basal, ou seja, o colágeno 4 é o único que está sendo produzido pelas minhas células epiteliais, lembra? Formando aquelas nossas membranas basais. Ele tem uma característica de não ser visível, mas ele forma uma rede bidimensional embaixo daquele meu tecido epitelial. Ele está associado, então, com a filtração e com a troca de nutrientes que está saindo do tecido conjuntivo e indo para as minhas células epiteliais, tá? Fora esse colágeno aqui, que a gente mais ou menos já tinha discutido, que é um colágeno bastante delicado, que só é encontrado nas membranas basais, a gente tem esses outros colágenos aqui para discutir, tá? Acho melhor vocês lerem essa tabela, veem, né, quais são os locais onde a gente encontra esses tipos de colágeno, qual é a função dele, embora eu vá discutir um pouco eles ao longo dos slides com vocês. Então, eu coloquei aqui um resuminho, né, só para vocês entenderem. A gente tem colágeno já hoje descrito na literatura de 1 a 20, tá? E eu estou discutindo com vocês aqui colágenos de 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7. Não estou discutindo todos os tipos, tá? Por quê? Pra gente na histologia, o que fica mais fácil de ver são os colágenos de 1 a 5 e que estão relacionados às formas estruturais do nosso organismo. Então, são essas as mais, né, de 1 a 5, 1 a 6,
são os mais discutidos na histologia. E aí eu coloquei aqui um resuminho para vocês, né, do colágeno tipo 1, onde ele é encontrado, né, que ele forma essa fibra de colágeno, o colágeno tipo 2, encontrado em cartilagens, tá? Colágeno tipo 3, formando essas fibras reticulares. Colágeno tipo 4, principalmente encontrado na membrana basal, e ele forma aquele filtro que vai passar do tecido conjuntivo para o nosso epitélio, tá? E assim sucessivamente. Coloquei aqui um resuminho para vocês. Primeiro de tudo, o que eu preciso que vocês entendam? Como que acontece no nosso organismo essa síntese de colágeno? E por que todo mundo relaciona o colágeno à nossa vitamina C, tá? Eu sempre vou falar para vocês, aquele colágeno que é vendido na farmácia é o colágeno mais abundante que a gente tem no nosso organismo, que é o colágeno do tipo 1, ele forma uma fibra bastante resistente, tá? E durante a formação desse colágeno, eu preciso de vitamina C em dois momentos. Um, para ele ser absorvido e dois, para ele ser formado no meu organismo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro que a síntese do colágeno ela vai começar como qualquer outra síntese de qualquer outra proteína. Ou seja, eu tenho que ter a informação desse gene, né, do colágeno lá no meu núcleo. Esse núcleo, ele vai ser transcrito na forma, esse gene, ele vai ser transcrito na forma de um RNA. Esse RNA vai ser direcionado para o retículo endoplasmático rugoso, onde vai começar a sua síntese proteica, tá? Durante a síntese proteica, eu preciso da minha vitamina C. Para quê? Para que as proteínas que estão lá no retículo endoplasmático rugoso consigam formar esse tipo de proteína que a gente está vendo aqui, tá? Associado a várias moléculas de OH, que a gente chama de hidroxila, tá? Então, para formar essas hidroxilas aqui, as minhas proteínas que agregam essas hidroxilas, elas precisam para funcionar a vitamina C, ou seja, mesmo que eu tenha todos os aminoácidos para formar o colágeno, mas eu esteja em falta de vitamina C, eu não formo colágeno, tudo bem? Não formo porque falta isso para as minhas proteínas do retículo para colocar essas hidroxilas ali, tudo bem? Depois de colocar as hidroxilas, eu tenho pontos adicionais onde eu vou colocar galactosil ou glicosil, ou seja, que são moléculas de carboidrato que estão associadas a esse colágeno, tá? E aí essa molécula, ela vai ser associada umas entre as outras, formando o que a gente chama de um protocolágeno ou procolágeno, tá? Proto, porque vem pró, é porque ainda não está pronto, né? E esse procolágeno, ele vai permanecer junto através de pontes de hidrogênio, tá? Ou seja, eu tenho o alinhamento dessas várias moléculas, né, de colágeno que estão sendo produzidas ali no meu retículo endoplasmático rugoso, elas são associadas através de pontes de hidrogênio, que a gente está chamando, então, de uma molécula de procolágeno, tá? E aí, depois de estar na forma de procolágeno, que é esse alinhamento, né, dessas moléculas aqui, a gente vai jogar esses procolágenos através de vesículas de transporte lá para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, esse procolágeno ele vai ser empacotado para ser para fora da célula. Lembra que eu falei para vocês que o colágeno ele está formando a minha matriz extracelular lá fora, né? Então, empacotado lá no complexo de Golgi, esse procolágeno agora pode ser direcionado lá para fora da minha célula, através do processo que a gente chama de exocitose, tá? Então, através de exocitose, essas vesículas contendo esses procolágenos, elas vão ser jogadas para fora da minha célula. Na forma de procolágeno lá fora, essa proteína de procolágeno, ela vai sofrer várias modificações, tá? E essas modificações vão ser formadas
pelas aquelas enzimas que estão na minha matriz extracelular. Primeiro, então, a gente tem o corte desses peptídeos que estão, né, sobrando, digamos assim, né, no meu procolágeno. E aí eu tenho a associação de vários procolágenos, formando uma molécula maior, que a gente chama ou de tropocolágeno, tá? O tropocolágeno, então, na verdade, vai ser quando esse protocolágeno já sofreu algumas modificações na minha molécula da matriz extracelular através daquelas enzimas que eu tenho lá na substância amorfa, tá? Depois, esse protocolágeno aqui, ele vai se associar a vários outros protocolágenos. Então, cada risquinho desse aqui é um protocolágeno, tá? Vários protocolágenos vão ser associados por ligações covalentes, utilizando novamente aquelas enzimas que estão na minha matriz extracelular, que utilizam a vitamina C para formar essas ligações covalentes, tá? Lembrando que ligações covalentes, elas só quebram através de outras enzimas catabólicas, ou seja, essa ligação aqui ela é muito forte, muito resistente. Então, para formar de fato o colágeno, eu tenho aqui vários protocolágenos, ou seja, a associação de várias moléculas menores de colágeno, formando uma fibra grande, tá? Isso aqui é uma fibra só, tá? Formando uma fibra grande de colágeno. Então, se a gente conseguisse ver, né, esses feixes de colágeno formado por esses tropocolágenos, a gente veria exatamente isso. Um feixe grande de de tropocolágeno associado a várias moléculas de tropocolágeno, formando um feixe grande, tá? E as fibras menores, como seriam vários desses risquinhos aqui, ó, vários desses riscos, formando um só feixe de colágeno, tá? E o que está chamando de fibra de colágeno aqui é cada um desses riscos, tá? Obviamente que a gente não consegue ver isso aqui na microscopia óptica. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver esse feixe grande aqui de fibra colágeno, tá? Muito bem corado pela eosina. Então, como eu mostrei ali para vocês, a formação do nosso colágeno, né, no exemplo anterior, ele forma essa fibra aqui de colágeno, né? O nosso exemplo era de colágeno 1, formando uma fibra bastante grande e bastante resistente, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho fibras em várias posições. Isso significa que no meu corte eu vou ver algumas fibras longitudinais e algumas fibras transversais, tá? Que são essas menores aqui. Então, eu vejo, quando eu falo de colágeno do tipo 1, ela é uma fibra bastante grande, bastante resistente, que fica muito bem corada com a eosina, que é essa daqui, tá? E aí eu vejo no tecido conjuntivo, além da minha fibra de colágeno do tipo 1, grande e resistente, eu vejo as células que estão produzindo esse colágeno, tá? Como eu já adiantei para vocês, são os fibroblastos, e eu vejo esses espaços aqui formados pelaquela substância amorfa, ou seja, de glicoproteínas, glicosaminoglicanas, tudo isso aqui então sendo formado, né, e formando o meu tecido conjuntivo. Então, como que a gente vê colágeno do tipo 1, que é o maior, o mais resistente, a fibra maior que a gente tem no nosso organismo, a gente vê ela como fibra mesmo, tá? Que é a junção daqueles protocolágenos ali. Então, a junção de vários daqueles protocolágenos estão formando essa fibra grande aqui de colágeno do tipo 1, tá? O colágeno do tipo 1, ele é o que a gente mais vai encontrar no nosso organismo e ele é aquele que a gente encontra na farmácia também, tá? Vejam que essas substâncias de colágeno do tipo 1, como ela é bastante grande, não adianta nada eu passar no meu rosto, tá? Porque essa fibra aqui, ela não vai conseguir penetrar no meu tecido conjuntivo, no meu tecido epitelial, tá? Porque o meu tecido epitelial tem como característica não deixar nada passar. E essa fibra aqui bastante grande jamais vai conseguir atravessar
o meu tecido epitelial, ou seja, não adianta nada eu passar, por exemplo, um hidratante de colágeno, porque ele só vai tirar a água, né, ou do ambiente ou do resto do meu organismo para ficar, né, deixar ali naquela matriz que está sobre o meu tecido, o meu epitélio, tá? Então, se a gente está falando de um creme, por exemplo. Agora, se eu estou falando de um colágeno do qual eu faço a ingestão dele, ele vai atuar no meu organismo como qualquer outra proteína. Eu vou ter que quebrar essa fibra em aminoácidos e conseguir absorver o aminoácido, tá? Então, na verdade, quando a pessoa fala, ai, toma colágeno, a grande maioria daquele colágeno que vem vendido na farmácia, ele é do colágeno do tipo 1. E quem produz vai ter que ser eu. Quando eu falo que eu estou tomando aquele colágeno da farmácia, nada mais é do que eu estar abastecendo essas minhas células aqui, dos fibroblastos, de aminoácidos que podem ser convertidos em colágeno. Mas isso, vejam, vai depender mesmo da minha célula, que a gente está chamando aqui de fibroblasto. Então, se essa célula, por mais aminoácidos que ela tem ali disponível para construir o colágeno, se ela não for ativada, não adianta nada eu estar tomando colágeno e estar passando colágeno no rosto. Tudo bem? Lembrando sempre que se esse colágeno não vir associado à minha vitamina C, eu também não consigo fazer essas células produzirem colágeno, tá? Que eu mostrei ali que eu preciso de 2 passos, né, da vitamina C, ele é essencial em 2 passos para a construção do colágeno. As fibras reticulares também são formadas por colágeno, só que agora é um colágeno do tipo 3, ou seja, ele não forma aquela fibra tão grande, ele forma uma fibra mais fina, que a gente chama de rede, tá? Nesse caso aqui, eu consigo ver no fígado e consigo ver no linfonodo com uma coloração especial de prata, para eu ver essas fibras reticulares, que são esses cabelinhos aqui em volta, tá vendo? Eles são essas fibras que dão sustentação para os órgãos, principalmente órgãos linfóides e fígado, tá? Então, as fibras reticulares são fibras de colágeno do tipo 3, tá? Anotem isso aí, é importante vocês saberem. São fibras colágenos do tipo 3 que formam o colágeno, né? É formado de forma mais fina, né? E forma essas redes aqui, ó. Diferente do que a gente estava vendo nos slides anteriores, tá? Então, esses cabelinhos aqui que a gente está vendo nesse slide, nessa foto, são as fibras reticulares, tá? Voltem ali no slide anterior para ver que essas fibras aqui são muito mais finas do que aquele colágeno do tipo 1 que eu estava mostrando ali para vocês na foto anterior, tudo bem? Falei para vocês que além da formação de fibra de colágeno, né, que a gente tem na nossa matriz, a gente também tem fibras elásticas. Essas fibras elásticas, elas são compostas por proteínas menores, que são as elastinas, e elas também, essas elastinas, elas também têm uma associação cruzada, ó. Então, elas também formam uma fibra. O que a gente enxerga como fibra, que é essa imagem que a gente está vendo aqui? Nada mais é do que vários pedaços de elastinas associados, né, por uma ligação cruzada, também uma ligação covalente. Eu tenho aqui, então, quando ele está esticado, quando ele está tensionado, essas fibras eu vejo dessa forma, e quando ele está relaxado, eu vejo as fibras dessa forma. Então, é como se fosse um elástico mesmo, né, daqueles elásticos que a gente coloca no dinheiro. A hora que eu puxo todas essas proteínas e elas ficam nesse aspecto aqui mais esticado. E quando eu solto, essas fibras elas ficam menos tensionadas, mais relaxadas. Tudo bem? Outra fibra, a fibra elástica, além de ter essa capacidade, né, de ficar mais alongada, né, de serem longas e de serem esticadas, a gente vê elas, isso aqui também é uma coloração específica, tá, para ver fibra elástica, a gente vê elas ramificadas, ó. Se a gente seguir essa linha aqui da fibra elástica, então todas essas linhas que a gente está vendo aqui,
que estão coradas mais fortemente, são fibras elásticas, tá? E elas são ramificadas, ó. Como ramificadas? Eu tô vendo que ela vem aqui e ela se ramifica em duas fibras elásticas. Tudo bem? Eu vejo isso formando e acontecendo em vários locais dessa imagem, tá? Então, elas são bastante finas, elas são bastante longas e elas são ramificadas. E elas podem ser tensionadas ou relaxadas, como a gente viu na imagem. Tudo bem? E aí aqui, ó, pra gente discutir um pouco do qual a importância da gente estar vendo esse colágeno, eu coloquei uma imagem aqui de quando a gente faz a ingestão, né, daquele colágeno lá que é vendido na farmácia, o colágeno do tipo 1. Ele é formado, né, pela associação de vários tropocolágenos, né? Então, quando eu faço a digestão dele, ele libera essas cadeias de colágeno e eu libero, depois da digestão, esses peptídeos de colágenos menores aqui. Até chegar lá no momento que chega lá no meu intestino, eu tenho a quebra desses peptídeos menores em aminoácidos e esses aminoácidos sendo disponibilizados para a minha corrente sanguínea. Quando a gente fala, então, compra o colágeno hidrolisado que é melhor, desculpa, ele está vindo nessa forma aqui, ou seja, eu pulei duas etapas de digestão do colágeno, tá? Então, ele fica de mais fácil acesso para as minhas proteínas digerirem e disponibilizarem mais fácil os aminoácidos, tudo bem? Lembrando sempre que quem produz o colágeno do qual eu quero são os fibroblastos a partir da disponibilidade desses aminoácidos. Não adianta nada eu estar ingerindo quilos e quilos de colágeno, disponibilizando muito aminoácido para produzir esse colágeno, mas não tendo vitamina C. E também não adianta nada se os meus fibroblastos não estiverem ativos. Por quê? São eles que vão produzir o meu colágeno a partir da disponibilidade desses aminoácidos. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui, ó, duas imagens. Eu queria que vocês vissem a importância da firmeza, por exemplo, desse tecido conjuntivo que está dando sustentação para o nosso epitélio. Então, olhem aqui nessa imagem de baixo, ó. Eu tenho o meu epitélio aqui, com bastante colágeno, com bastante fibra elástica e com alguns fibroblastos. Se esses fibroblastos pararem de produzir esse colágeno e essa fibra elástica, o que vai acontecer? Eu perco a sustentação desse tecido conjuntivo aqui. E aí eu começo a ver as rugas, tá? E essas rugas, quanto mais profundas elas forem, significa que mais das minhas células de fibroblasto eu perdi aqui e menos colágeno, menos fibras elásticas eu estou produzindo. Isso é normal acontecer por causa do avanço da idade, tá? Essas células, elas param naturalmente de produzir esse colágeno. O que a gente pode fazer então, professora, para diminuir essas rugas aqui? Estimular esses fibroblastos a cada vez produzirem mais colágeno. Como que eu estimulo isso? Eu posso estimular com alguns elementos que a gente tem na estética aí, que são raios ultravioleta, tá? Existe preenchimento, então, por exemplo, quando eu vou lá no médico e falar, eu quero fazer preenchimento, né, de ácido hialurônico, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar uma seringa e vou colocar diretamente no meu tecido conjuntivo o ácido hialurônico aqui, devolvendo, né, a sustentação para esse epitélio aqui não cair mais, tudo bem? Então, é diferente de uma pele firme, de uma pele mais flácida, é a quantidade desses elementos, colágeno, elastina e ácido hialurônico, que eu tenho aqui preenchendo esse espaço, tudo bem? Então, não caem no charlatanismo aí de alguns cremes e de algumas colágenos que são vendidos em farmácia, que não vai adiantar nada se eu não estimular o meu fibroblasto a produzir mais, tudo bem? E aí aqui, para vocês entenderem um pouco da variedade desses tecidos conjuntivos que a gente tem no corpo e como que eles são divididos, tá? Então, a gente tem o tecido conjuntivo que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito. Ele vai ser dividido em frouxo e denso.
E o denso pode ser dividido em modelado e não modelado. A gente tem alguns tecidos com propriedades especiais. Uma aula que a gente vai ter só de tecido adiposo, tecido elástico que a gente acabou de ver aqui, ó, formando então a matriz extracelular desse tecido conjuntivo. A gente tem tecido reticular também formando matriz, né, desse nosso tecido conjuntivo. E um tecido mucoso que a gente acha em alguns locais específicos do nosso corpo, que eu vou mostrar para vocês. E aí, a gente também tem tecido conjuntivo de suporte, que eles são associados a outros tecidos do nosso organismo, como, por exemplo, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, que a gente também vai ver em aulas separadas, tá? O que a gente vai ver aqui hoje, então? Tecido conjuntivo propriamente dito e as suas características, que a gente vai ver, então, nessa imagem aqui, tá? Vou começar de novo porque eu não sei se ele grava de novo, tá? Eu acho que ele grava por cima. Então, vou começar de novo. Nosso tecido conjuntivo, ele é feito de tecido conjuntivo, um dos tipos, né? Tecido conjuntivo frouxo. Por que ele é chamado de frouxo? Porque eu tenho poucas fibras e tenho bastante substância amorfa, que dá esse aspecto do espaço aqui, tá? Tenho muitas células associadas aqui, ó. Eu posso ter células de fibroblasto ou células do meu sistema imunológico, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês, tá? Macrófagos, linfócitos. Então, no meu tecido conjuntivo frouxo, eu vejo pouca matriz fibrosa e muita matriz amorfa, além de ver muitas células, tá? Então, ó, eu coloquei aqui que ele é distribuído em todo o nosso organismo, ele preenche os espaços entre as células e os órgãos, só que ele suporta pouca pressão e pouco atrito, ou seja, pressão e atrito leve. Ele não é um tecido de sustentação muito eficiente, tá? Porque ele tem poucas fibras de sustentação, ele tem mais substância amorfa. Mas ele é importantíssimo para nutrição e trocas gasosas, ou seja, a gente sempre vai ver tecido conjuntivo frouxo associado ao nosso tecido epitelial. E aí eu tenho vários tipos celulares aqui, não só células. Nosso conjuntivo denso. Nosso tecido conjuntivo denso ele pode ser dividido em dois tipos, em modelado e não modelado. O não modelado é quando eu vejo essas fibras grandes aqui, ó, de tecido conjuntivo do tipo 1, de colágeno do tipo 1, só que elas estão todas desregulares, ou seja, eu vejo ela em todas as direções, vejo elas na forma longitudinal e na forma transversal, tá? Então, eu tenho o mesmo constituinte de tecido conjuntivo, só que eu tenho muitas fibras colágenas e poucas células se comparado ao tecido conjuntivo frouxo, tá? Ele é menos flexível que aquele tecido conjuntivo frouxo, só que ele é super resistente à tração. Por quê? Porque eu tenho muitas fibras colágenas aqui, me dando essa resistência, tá? Aonde que eu encontro esse tipo de tecido conjuntivo? Na derme profunda, revestindo ossos e cartilagens e na cápsula de órgãos. Por quê? Ele é bastante resistente e pouco flexível, o contrário do que acontecia no conjuntivo frouxo, tá? Conjuntivo frouxo não modelado, denso, não modelado. Aqui nesse slide anterior aqui, ó, vou voltar nele um pouquinho, que eu vejo, então, aqui associado ao tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo, tá? Como que eu sei que ele é frouxo? Eu vejo poucas fibras de colágeno, vejo muitas células, vejo vascularização, que é característica do tecido conjuntivo, e aqui abaixo, na derme, eu vejo tecido conjuntivo denso. Como que eu sei que ele é denso? Vejo menos células nessa região e vejo várias fibras coradas muito bem pela eosina aqui, tudo bem? Como que eu sei que esse aqui é um não modelado? Porque essas fibras elas têm várias orientações, não orientadas num sentido só como é o modelado, tudo bem? E aí, por último, a gente tem o nosso tecido conjuntivo mucoso,
que é encontrado principalmente no cordão umbilical. Eu vejo poucas fibras, vejo algumas células aqui, e essas células, como são do tecido umbilical, elas não são fibroblastos. É claro que eu tenho alguns que são fibroblastos aqui, mas a maioria são de células mesenquimais, ou seja, células tronco indiferenciadas. E a principal substância amorfa que está me dando esses espaços aqui é o ácido hialurônico, tá? Então, o tecido conjuntivo mucoso, ele é principalmente encontrado no cordão umbilical. Coloquei algumas referências aqui da aula para vocês, e agora a gente vai para a aula